Oi pessoal, aqui é Cecília de novo. Agora essa semana começa a semana sobre filhos, vir para Queluna com filhos. Bom, eu vim com meu marido, temos duas crianças, Melissa, de 11 anos, e Leonardo, de 8. Então a gente veio, tem 3 anos e meio, a gente chegou final de novembro de 2016 e inicialmente veio só eu e meu marido, com o nosso cachorro, a gente trouxe um cachorro também. E depois de 3 semanas, os meus pais vieram, porque aí vieram para passar o Natal e Ano Novo com a gente, e aí eles vieram trazendo as crianças. A gente optou por fazer dessa forma, né? A gente optou e a gente teve a possibilidade de fazer dessa forma, porque meus pais já iam vir para poder passar Natal e Ano Novo, e aí eles, né, se oferecerem trazer as crianças, o que a gente achou que foi muito bom, porque como a gente chegou, era início de inverno, né? Então tava um clima ruim. Quando a gente chegou tava chovendo, bem frio, e pra gente ir atrás de resolver SIN number, que é o CPF daí, né? SIN number e celular, alugar casa, comprar carro, porque a gente decidiu ter carro, né? Porque como a gente ia ter família vindo, a gente queria ter também essa possibilidade de poder acomodar toda a família. Então a gente optou por ter um carro de 7 lugares, né? Para poder caber nós 4, mais os meus pais, né? Sempre que alguém viesse da família visitar, a gente ter como acomodar todos no carro, né? E também para poder ajudar na questão de mudança. Então, assim, comprar móveis, essas coisas, a gente ia ter como colocar dentro do carro para poder levar para casa, né? Porque a gente já veio com essa ideia de que iríamos ter que comprar, assim, a gente ia tentar ver essa possibilidade de comprar móveis usados, né? Não precisar comprar nada novo. Então, assim, nossa casa, a gente conseguiu montar nossa casa toda com coisas usadas, né? Mas, enfim, o propósito não é falar sobre isso. O propósito é falar sobre as crianças e adaptação. Então, o que acontece? Então, a gente conseguiu fazer isso. Então, quando a gente chegou, antes de vir mesmo, eu já liguei e falei com o School District 23, que é, tipo, a Secretaria de Educação da região, né? Então, assim, engloba algumas cidades do entorno, mas, assim, Queluna, acho que Lake Country e West Queluna, eu acho que são as cidades que estão nesse conjuntinho aí do School District 23, né? Então, eu já tinha ligado para eles para poder me informar, para poder saber se tinha vaga, e eles falaram que eles só poderiam falar se tinha vaga quando a gente chegasse. Então, eles não podiam nos informar antemão se tinha vaga, quais eram as escolas que tinham. Então, isso limitou um pouco a nossa busca por casa, porque a gente queria poder morar próximo da onde tivesse uma escola para poder facilitar, né? Porque como a gente ia só ter um carro, meu marido ia estudar, ele ia para a faculdade, eu ia ficar com o carro, que era justamente para poder ir e vir e buscar crianças e essas coisas, né? Então, quando a gente veio, foi dessa forma, né? Então, quando a gente chegou e a gente tirou o nosso SIN number, porque para poder dar entrada com o pedido da escola das crianças, tem que ter um comprovante de residência, tem que ter, que pode ser o contrato de aluguel, comprovante de residência, e tem que ter os papéis dos pais, né, e das crianças. Aí é que foi o negócio, porque quando a gente chegou, a gente foi lá, assim que a gente já, antes mesmo de saber, eu liguei para lá para poder saber quais eram as escolas que tinham disponibilidade. Eu falei, estamos aqui, e a gente precisava saber quais eram as escolas que tinham disponibilidades, e aí eu passei quais que eram mais ou menos as regiões que eu estava procurando casa. E aí das regiões eles me passaram, acho que 3 escolas, agora eu não lembro quais. 2 eu tenho certeza, agora a terceira eu não lembro. Uma foi a A.S. Matheson, que é um pouco mais no centro, né, mais próximo da highway, então assim, é mais bem localizado, e a outra era mais próximo de onde a gente acabou morando, mas não foi a escola que os meninos foram, mas a gente já sabia que naquela escola tinha. E aí quando a gente foi ver a casa, a gente falou assim, bom, se essa escola, porque tinha uma escola que era 100 metros, 200 metros de distância da nossa casa, que a gente acabou alugando, né? Então, assim, uma das coisas foi que a gente viu em relação à moradia, isso o Leandro, né,
deve falar bem sobre essa questão de localização, mas uma das coisas que a gente meio que eliminou um pouco foi a questão de Rutland, porque a gente estava com muito receio dessa questão de uso de drogas e tudo, e logo que a gente chegou aqui, algumas pessoas falaram que tem algumas ruas que que não são legais. Deixa eu te falar que eu tô há 3 anos e meio aqui, eu trabalho em Rutland e até hoje eu não sei ao certo quais são essas ruas, tá? Mas assim, tem locais muito bons em Rutland, é uma região bem familiar, mas o que acabou cortando a gente, porque a gente não tinha referência nenhuma de outras famílias aqui, de outras pessoas que morassem aqui, que pudessem nos dar esse feedback, foi isso. Mas que a gente vê em relação, existe um ranqueamento das escolas, que você pode ver isso pelo Fraser Institute, e aí tem um ranqueamento das escolas. E assim, as escolas de Rutland, infelizmente, são as escolas com menor ranqueamento na cidade. Então, isso foi outra coisa que nos fez desistir de Rutland, né? Apesar de ser um bairro que tivesse um acesso muito mais fácil para a universidade, porque tem ônibus passando direto e reto para ir para a universidade, é no caminho da universidade. Então, assim, é um bairro com muito estudante, é um bairro com muito estrangeiro também, né? Não sei, assim, na verdade, hoje a gente vê que questão de aluguel não faz muita diferença de Rutland ou para outras regiões. Mas, enfim, voltando. Então, foi isso. A gente foi lá e mesmo assim a gente não pôde fazer a matrícula das crianças inicialmente, porque as crianças tinham que estar aqui e já tinham que ter dado início ao processo do MSP, que é o sistema de saúde, tá? E esse é outro ponto. Crianças que vêm com visto de estudante, eles mudaram, eles estão tendo que pagar, por mais que os pais estejam com visto de trabalho, de estudo, e que o visto da criança seja atrelado ao do pai, eles estão cobrando o MSP das crianças. Se não me engano, é $75 por mês. Eu não tenho certeza do valor, tá? Mas as crianças que vêm com visto de estudo estão tendo que pagar. Então, isso é uma coisa que às vezes tem que verificar se há a mesma necessidade de vir com visto de estudo. A gente sabe porque as nossas crianças vieram e eles começaram a cobrar da gente até que saiu o nosso PR. Então, o nosso PR saiu e aí eles pararam de cobrar. Mas é isso. Começou, acho que no final do ano passado, que eles começaram com essa regra. Mas, então, a gente não conseguiu fazer a matrícula dos meninos até que eles chegaram. Quando eles chegaram, a gente fez a matrícula deles na escola, para a escola que era mais próxima, porque eles tinham vaga, tá? E isso é uma das coisas. Quando você chega no meio do ano, a possibilidade de não ter vaga é grande. Então, eles vão colocar a sua criança na escola que tem vaga e, às vezes, é do outro lado da cidade, de onde você arrumou um lugar para morar. Então, tem que sempre pesar essas coisas. Mas, então, vamos lá. Esse é o processo de matrícula no School District 23. E eu acredito que seja mais ou menos assim em qualquer outro School District na província de BC, porque são todos, né, regulamentados pelo Ministry of Education, que é o Ministério da Educação provincial, e eu acho que é tudo mais ou menos esse processo, tá? Então a gente teve que ir no que a gente chama de Welcoming Center, que fica lá em Rutland também, fazer todo esse processo de início para fazer a matrícula. Então, tem que fazer comprovação de moradia, de que tá aqui, do SIN number dos pais e os MSP das crianças e dos pais. Precisa disso para poder matricular, porque senão a criança vai ser matriculada como estudante estrangeiro e vai ter que pagar, tipo, uma anuidade para criança estrangeira, certo? Então, outra coisa. Então, só se faz isso depois que a criança chega. Então, a gente chegou antes, a gente não conseguiu, a gente deu início ao processo, então eles já sabiam que a gente estava aqui, que as crianças iam vir, já entraram em contato com a escola e foi isso. Então, quando a Melissa foi começar, porque quando a gente chegou, a Melissa foi para o 2º ano, ela tinha 7 anos, ia completar 8 anos, e o Léo tinha 4 anos, ia completar 5 anos. Só começa na escola as crianças que já estão com 5 anos completos ou que vão completar. Então, o Léo ia completar 5 anos naquele ano, então ele só ia começar no kindergarten, que é o infantil 5 do Brasil, ou pré,
e em setembro, porque o ano escolar aqui começa em setembro. Então, foi dessa forma que aconteceu. Então, o Léo não podia ir. O Léo não podia começar, apesar do Brasil, ele já tinha começado, ele já ia começar o primeiro ano no Brasil, que ele já tinha terminado o Infantil 5, ele não pôde dar início, então ele teve que ficar em casa. E isso, sim, foi meio que um problema quando a gente começou, porque o Léo é o mais novo, ele já estava acostumado a ir para a escola com a irmã, sempre, desde todo sempre, ele foi para a escola com a irmãzinha, certo? E chegou aqui, a irmã ia e ele não ia. Mas no início foi bom porque ele ficava em casa com a mamãe e a Mel ia. E a Mel, depois eu descobri, recentemente na verdade, que ela também não gostava muito porque ela ficava pensando, por que eu tenho que ir e o Léo fica em casa, né? Mas assim, então foi mais ou menos isso. Então, a escola a gente paga uma taxa anual de $45 por ano por criança. E isso cobre material que a criança vai usar na escola. Você não precisa mandar nada, pelo menos para escola elementar, né? Que seria a escola primária no Brasil, que vai até tem escolas que vão até o 6º ano e tem escolas que vão até o 5º ano. E depois vai para o middle school, que vai ou do 6º à 9ª série ou da 6ª à 10ª série. E aí vai para o high school, né, que aqui chama secondary school, né, que é a escola secundária. Que vai, dependendo da escola, vai do 10º ao 12º ano ou vai do 9º ao 12º ano, dependendo da escola, certo? Mas, então é isso. Então, na escola elementar, no elementary school, a criança não precisa, ela só precisa levar uma mochila com a lancheira, porque tem que mandar o lanchinho para a escola. Você tem que mandar um snack, que é um lanchinho, e depois tem que mandar um almoço, tem que mandar o lanche da criança também. Porque eles param para fazer um lanchinho no meio da manhã e depois param no final da manhã para poder fazer o almoço. Então, você tem que mandar isso daí para a escola todos os dias, certo? Apesar do que cada escola tem um programa que chama Hot Lunch, que você pode comprar, né, antecipadamente, um almoço quentinho. Tem vezes que não é, que é Subway, mas assim, é McDonald's, é restaurante, mas que leva um lanche para sua criança, um almoço, e que, na verdade, para mim, é um puta quebra-galho, porque é um dia menos que eu tenho que pensar no que mandar para essas crianças. E na escola das crianças também tinha um fundraiser, que é para levantar fundos para as crianças que estão no último ano, para eles poderem, da escola, para poder fazerem uma viagem de formatura do 6º ano, que é de pizza. Que eles, não sei se eles conseguem doação da pizza, e aí o que eles recebem, vai tudo para isso, enfim, né? Não sei como é que funciona esses termos, mas eu também pegava. Então, na verdade, eu só tinha que mandar almoço 3 vezes na semana, porque tinha a pizza na sexta-feira e tinha um dia de hot lunch, né? Então, isso assim era muito bom. Bom, com relação à adaptação das crianças, eu comecei a falar um pouquinho. Então, foi assim, a Mel começou a ir para a escola, ela teve a ajuda tinha 2 professoras de ELL, que é English Language Learner, que tem uma professora que ajuda. E aí, eles vão vendo conforme o nível de inglês da criança e vão ajudando. Então, assim, a Melissa era tirada, acho que 1 vez por semana da sala, para poder ser meio que avaliada e ser orientada com relação ao inglês. Quando a gente definiu que a gente ia vir para o Canadá, a gente definiu vir mais ou menos final de fevereiro, início de março de 2016. Então, foi bem no início do ano letivo no Brasil e das atividades escolares. E a gente acabou colocando as crianças num cursinho de inglês para eles já se familiarizarem com a língua, para chegarem aqui e não ser uma coisa tão chocante. Né? E eu acho que isso, de certa forma, e as escolas no Brasil também, pelo menos as escolas particulares, já têm o primeiro contato com o inglês. Então, a Mel chegou aqui já sabendo números, já sabendo cores, já sabendo algumas coisinhas muito básicas, mas assim, que a gente sabe que quando você escuta é muito diferente. Mas criança é fantástico. Com 4 meses, a Melissa já estava praticamente fluente no inglês. Hoje, né, depois de 3 anos e meio,
eles têm muito mais facilidade com o inglês do que com o português. A Melissa já veio alfabetizada, então para ela, até assim, a questão de aprender a escrita do inglês, foi até mais fácil, porque eu acho que você lê no português, e o português é aquela coisa, você fala como você diz, né? Você escreve como você fala. O inglês não. Mas assim, eu acho que ela teve um pouco mais de facilidade para poder assimilar e aprender o inglês, a escrita do inglês. O Leozinho, logo que ele chegou, né, ele ficou comigo e existe um programa para crianças menores de 5 anos, né, que estão né, em fase pré-escolar, que começa desde que nasce, que a criança pode frequentar esse programa. Então, é criança de 0 anos até 5 anos e se chama Strong Start. Então, assim, para ter um bom início, né, para poder fortalecer o início da criança escolar, né? Aqui eles não têm essa cultura de pré-escola como se tem no Brasil, de todo dia ir para a escola, no horário da manhã e tudo. Os horários aqui são diferentes, então, por exemplo, na escola elementar vai de 8h30 da manhã às 2h30 da tarde, e pré-escola aqui eles só têm assim, pelo que eu lembro que eu fiz pesquisa, posso estar enganada e podem ter institutos ou lugares que façam de forma diferente. Mas os que eu pesquisei, até porque eu só pesquisei numa determinada região que era próximo de onde a gente morava, né, ou próximo da onde, né, eu fui começar a trabalhar, que só tinha assim, duas ou 3 vezes na semana, só de manhã ou só de tarde. Então era tipo de 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, e de meio-dia a 3 horas da tarde, ou de meio-dia e meia, 1 hora da tarde até as 4 da tarde. Então tinha esse intervalo do horário do almoço, que eu não sei como é que funciona, se você quiser colocar o seu filho nos 2 períodos, se ele pode ficar lá, se eles ajudam com a alimentação. Então, essas questões assim, eu realmente não sei da pré-escola, eu só sei que tinha essa diferença de questão de horário e questão de dias, né, que não eram todos os dias e não era o dia inteiro. Então, isso como não me servia, porque eu ia começar a trabalhar, eu não quis. Mas voltando ao Strong Start. Então, Strong Start, você pode levar sua criança, que aí ele é estruturado, um programa estruturado. Então, você chega, a criança tem um tempo para brincar, depois eles lavam as mãos, fazem um lanchinho, depois tem a hora de leitura, que a mãe lê um pouco com a criança, e depois vai com a professora e ela lê com todo mundo. E depois eles fazem alguma atividade do lado de fora e vai para casa às 11 horas da manhã. Então, ele vai de 15, são 2 horas, 2h30 lá, de 8h30, 8h45, acho que é 8h45, de 8h45 até as 11h15, uma coisa assim, são 2h30 lá, até 11 horas, 11h30, enfim. Tem esse programa para as crianças, e é de graça, é do governo, e tem em determinadas escolas, não tem em todas as escolas. Então, eu comecei a levar o Léo para lá. Mas o Léo ficou muito resistente, porque ele não gostava, ele não entendia, as outras crianças não socializavam, não brincavam com ele, são crianças que porque a gente sabe, criança quando tá com pai e com mãe, fica grudada em pai e mãe e não socializa muito, né? Então, assim, as crianças ficavam grudadas nos pais, brincando. Então, assim, eu não achei que pro Leonardo tivesse sido uma experiência boa, até porque ele não tinha inglês, ele não entendia, então na hora de sentar para fazer a leitura, ele não queria saber, ele não queria se envolver, ele queria sair e brincar. Então, assim, teve essa questão, assim, com o Léo, que foi um pouco mais difícil. E daí, depois, o Léo, eu tive que trabalhar, então eu precisei colocar o Léo, eu procurei um daycare, né, uma creche aqui para ele. Que as creches que eu procurei de instituição estavam todas cheias, não tinham vaga e eram mais caras, era por volta, assim, de uns $40 por dia por criança, né? E aí eu encontrei um que é um family daycare, então uma creche numa casa de família, que a pessoa tem toda tipo assim, um certificado e ela tem uma liberação pela cidade, então ela tem que ter um registro com a cidade de que ela está operando e, por exemplo, ela tem que pegar cartão de vacina, ela emite nota, então você pode declarar isso no imposto de renda depois. Então, tudo isso é muito bem feitinho. Só que é uma coisa com família. Então, ele não é estruturado, não tem estrutura assim de hora que chega, o que vai fazer, se vai sentar, vai fazer atividade. Então, não tem essa estrutura que, por exemplo, ir para uma escola tem, né? Que de tal hora vai fazer isso.
Tinha mais ou menos uma horinha do soninho, uma horinha do almoço, claro que essa questão tem, mas assim, em questão de atividade, de ser elaborado, do que você vai fazer, isso não tem, né? Não tem essa estrutura, mas você tem essa segurança. E o meu grande erro foi que eu não fiz a adaptação dele à creche, de fazer assim, vou levar, vou deixar lá meia hora, vou levar, vou deixar lá uma hora. Então, eu fui com meu filho, que não falava nada de inglês, e deixei ele numa casa de estranhos. No primeiro dia foi tudo bem, mas ele foi passando os dias e tiveram dias que ele me chamava e não queria ficar. Então, assim, foi muito doído, eu acho que foi mais doído pra mim, mas eu acho que de certa forma gerou um certo trauminha no Léo. Então, assim, aconselho se for deixar em creche, que seja instituição, casa, qualquer coisa, fazer uma adaptação da criança. Eu não fiz porque foi assim. Eu não fiz porque eu tive que começar a trabalhar logo. Então, assim, eu fui chamada logo para o trabalho, então tinha que trabalhar 4 horas seguidas, 3 horas acho que foi no início, mas assim, foi muito rápido, então eu não tive como fazer essa coisa de, né? Então, acabou que eu encontrei essa pessoa, que é a Miss Lídia, e ficava perto, e ela também tinha uma coisa boa, que ela buscava a Melissa na escola. Então, ela fazia também o que eles chamam de after school care, que ela buscava a Melissa na escola. Então, para a Melissa a gente pagava $20 por dia, e para o Léo era $25 por dia para ficar o dia todo. Então, não tem uma diferença muito grande, mas, enfim, era o que era, e era mais barato do que se fosse numa creche mesmo, né? Uma coisa que, assim, numa instituição, enfim, né? Assim, numa pessoa jurídica seria, né? Querendo dizer, enfim, é isso. Então, assim, então teve essa questão da adaptação, e aí depois, quando o Léo entrou na escola, na verdade, quando a Mel entrou na escola, a diretora ou a coordenadora dos estudantes internacionais, ela fez questão de ir com a Melissa, apresentar a escola, mostrar, ela fez um teste para poder saber mais ou menos qual que era o nível de inglês da Melissa, né? Ela levou uma outra professora, na verdade, que faz esse tipo de nivelamento, e daí já com o Léo não teve isso, com o Léo só teve antes, como ele começou em setembro, em final de agosto, alguma coisa assim, teve uma reunião na escola que eles chamaram os pais, e aí os pais conheceram a escola, a gente pôde levar a criança conheceu a escola, né, entrou dentro da escola e tudo, então assim, foi isso. E aí, assim, eles só definem no início do ano letivo que eles vão definir essa questão de que professor que vai. Com o Léo, ele já era um pouco tirado mais de sala de aula para poder fazer essa ajuda com a língua com ele. A Mel, com um ano de que ela estava indo para a escola, ela recebeu alta desse programa do ELL. O Léo demorou mais ou menos 1 ano e meio para ele receber alta do programa. Então, ele recebeu alta do programa, eu acho que foi em fevereiro do ano passado. Então, assim, ele estava na metade do primeiro ano, então foi exatamente isso. 1 ano e meio de que ele estava na escola, ele recebeu alta do programa. Então, os dois hoje já estão fluentes, imersos no inglês. O inglês mais... hoje em dia, o inglês deles é bem mais forte do que o português. A Mel ainda sabe ler português, mas ela tem dificuldade de escrever. Ela escreve meio que como é dito também em inglês. E o Léo não foi alfabetizado em português, então ele não aprendeu a ler e escrever, apesar do que hoje ele já lê em português, a gente ajuda, mas ele já lê em português, mas escrever, ele escreve do jeitinho dele, como ele fala. Então, assim, é bem diferente, mas dá para entender. Mas, assim, é bem diferente, não tem a grafia, aquela coisa da ortografia do português, mas é isso. Então, assim, a adaptação deles aconteceu, hoje eles são extremamente adaptados à escola, a como que funciona. Agora, a escola aqui, comparando a escola no Canadá com a escola no Brasil, a escola no Brasil é muito mais forte do que a escola no Canadá. Então, aqui, uma das coisas que a gente não consegue entender, assim, é como a forma de avaliação. Como é que a gente vai saber que como que meu filho está na escola?
porque aqui eles não fazem prova para as crianças que estão no primário, né? Então, até a quinta, sexta série, eles não têm prova, não têm dever de casa. Eles partem do princípio de que da igualdade, porque muitos pais não conseguem dar o apoio para a criança em casa, de mandar para fazer dever de casa, né? Porque muitos pais trabalham e a criança fica até 2h30 da tarde, pelo menos, na escola. Muitos vão para programas depois da escola, que é o After School Care, que eu vou falar sobre isso, porque os meus filhos frequentaram, né? Frequentam. Não estão agora por conta da pandemia, mas, assim, frequentaram. Então, assim, não tem, e no After School Care eles não têm não é estruturado também, então eles não têm esse apoio para poder fazer dever de casa. Então, eles não, o que o governo faz? Minha mãe disse que eles nivelam por baixo, mas eu acho que é a questão da igualdade. Então, assim, vai de cada um, como que você interpreta isso, né? Então, assim, eles partem da igualdade. Então, assim, eles tentam fazer todas as atividades, tudo que tem que ser feito, eles tentam fazer na escola, para não ter que mandar dever para casa, para a criança não ter que terminar de fazer atividade em casa, né? Então, às vezes, eles perdem lanche, né, a hora de ir para fora para correr, para brincar, porque acho que eles têm 3 intervalos no período que eles estão na escola, para poder sair, para brincar, para poder correr, para poder espairecer, até para poder diminuir a quantidade de energia, principalmente os meninos, né, que tem muito mais energia do que as meninas. Então, eles precisam de ter esses intervalos. Então, muitas vezes, o que eles fazem, eles compensam, não deixam a criança sair na hora do intervalo para poder fazer a atividade, mas é isso. Então, eles não têm dever de casa, não tem prova. Então, a gente não tem como saber, não tem como palpar. Minha filha está no 5º ano hoje e, assim, ela, né, com a pandemia eu consegui ver o quanto que ela estava ficando para trás, porque, assim, não existe, o professor não manda e fala assim, olha, sua filha tá ficando para trás, ela tá com um monte de tarefa que já passou da data de entrega, né? Então, assim, eles não avisam, não mandam. A agenda do Léo, ele até manda alguma coisinha ou outra do que tem que ser feito, algum formulário para ser preenchido para poder fazer um passeio, coisa assim. Mas o da Melissa não tem nada escrito. Eles usam Google Classroom e pronto. E eles acham que a gente vai entrar e vai olhar. Eu trabalho o dia inteiro, o Bruno trabalha o dia inteiro. A gente não tem condição de chegar e parar para olhar dever de casa, para poder olhar e ajudar. Então, assim, teríamos, mas assim, na correria, nessa coisa toda, e como a gente já sabe como é, se estivesse no Brasil seria diferente. A gente teria que arrumar tempo para poder olhar o dever de casa, porque a gente sabe que tem dever de casa. Aqui não tem, então, assim, essas coisas a gente não sabe. A gente só pergunta como é que foi na escola, tá tudo bem, né? Pergunta coisas do dia a dia para a criança, mas a gente não pergunta a questão da matéria, o que está sendo dado. Então, assim, a gente sabe que a matemática está bem para trás com relação. A Melissa ainda está aprendendo divisão, multiplicação. Então, assim, né? E assim, aprendendo fração agora. Então, né? Decimais. Ela está no 5º ano. Então, assim, eu sei que isso está bem em defasagem, né? Com relação ao Brasil. Que eu lembro que eu aprendi multiplicação na terceira série, que aqui a terceira série no Brasil é o 2º ano daqui, né? Então, assim, tá meio que para trás. Mas, enfim, vamos lá. Seguindo a pauta. Então, assim, as crianças fizeram, assim, amizade na escola rápido. Isso também tem, assim, muito dos professores ajudarem com relação a isso. Como a Melissa já chegou no meio do ano, as crianças já tinham amizades prontas e tudo, a professora meio que designava, fulaninha, você pode ficar com a Melissa hoje? Beltraninha? E nisso, assim, a Melissa nunca ficava sozinha. E foi, né, aprendendo e ficando com amigos e tudo. Então, teve essa facilidade na escola com adaptação e formação de amigos. Hoje em dia, ela já... né? Apesar do que, finais de semana, a gente se encontra muito com os brasileiros. Tem uma pencaiada de brasileiro e é isso. Mas, assim, tem suas dificuldades, não é fácil, né? Pode não ser, assim... E tem essa dificuldade. E a gente também tem que chegar em casa, fazer dever, né? Cuidar da casa, arrumar, fazer jantar, né? Que a gente não tem empregada como a gente tinha no Brasil. Eu sei que não é a realidade de muitos, né? Muitas pessoas não têm empregada, já tem que se virar nos 30, mas não era a nossa. Né? Então, assim, a gente tinha, assim, uma boa vida, uma boa qualidade de vida no Brasil. Então, assim,
foram muitos baques logo que a gente chegou com relação a isso. E nenhum amigo brasileiro. Então, foram assim, 6 meses sem nenhum amigo brasileiro, sem ter contato. E era só a gente e escola e essas coisas, e tendo que se adaptar. Então, tendo que levar o Léo para creche, sendo que hoje em dia a gente vê amigos e que, assim, que estendem a mão e que, não, pode deixar aqui em casa, e você vai para o trabalho. Então, assim, hoje tem um pouco mais disso, mas que na minha época não tinha. Então, a gente meio que penou com relação a isso. Então, também falei um pouquinho dessa diferença das escolas no Brasil para as escolas canadenses. A escola canadense, eu acho que só começa a ter dever de casa e prova a partir do middle school, que é, né, que vai, né, que é tipo, é o ginasial, sei lá, que vai da 6ª série até a 9ª, ou da 7ª série até a 10ª, né? Então, tem essa coisa assim. E eu sei por amigos nossos que tiveram filhos que quando chegaram na escola, por eles não terem nada de inglês, a escola ofereceu um iPad para eles poderem usar o Google Translator para poder fazer, né, para poder ajudar nessa questão assim. Então eu acho que as escolas tentam fazer, e o que eu acho até legal é que eles tentam pronunciar o nome do filho como é em português, e eles ainda por cima, eles fazem questão. Quando a gente chegou, eles perguntaram, vocês falam português em casa? Falamos. Eles fizeram questão de, né, falar pra gente continuar conversando com a criança em português, porque o inglês vem, gente. O inglês vem. Então, assim, vem forte. Meu filho hoje tem dificuldade. Eu pego ele conversando direto e reto com a irmã em inglês, porque tem várias coisas que ele não sabe como falar ou como se expressar em português. Tá? Então, assim, no meu ponto de vista, o mais importante é a manutenção do português da criança. Até porque no início, na gente dá dor de cabeça quando a gente passa o dia inteiro falando inglês, logo que a gente chega, porque tem que ficar pensando e tudo. E olha que eu sempre tive um bom inglês. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos. Então, assim, pra mim, eu já ficava cansada de passar o dia inteiro tendo que pensar em inglês. Imagina essas crianças. Então, assim, eles chegam estafados. Então, chega em casa, é português, que é para eles poderem acalmar, a cabeça acalmar e tudo. Porque o inglês vai vir. Criança aprende muito rápido. Isso é uma coisa que vocês não precisam ter medo. A criança vai aprender e vai, né? Então, assim, no meu ponto de vista, manutenção do português é o mais importante. Então, tá. Então, outra coisa que a gente teve, no final do primeiro ano, o Léo, como eu falei, eu acho que ele ficou um pouco, teve um trauminha logo no início e tudo. Então, assim, no final do primeiro ano, ele tinha muitos problemas emocionais, de não conseguir controlar o emocional e tudo. Então, assim, teve até uma reunião com a escola em que o diretor fez parte, em que fez, né, assim, a diretora pedagógica, as professoras de ELL participaram, a professora e eu e o Bruno fomos para essa reunião com a escola para a gente traçar estratégias de como a gente poderia ajudar o Léo. Então, assim, eles se envolveram não só como profissionais, mas como pais também. E isso é uma coisa, assim, que eu vejo que eu não encontraria no Brasil. Não encontraria. Se meu filho teria problema na escola, eles iam falar assim, toma que o filho é teu, leva no psicólogo, leva para poder, né, para eles poderem consertar o seu filho, você traz seu filho bonitinho pra gente. Aqui não. Aqui a criança se envolve. As crianças que precisam, eles colocam, tipo, um tutor, uma outra pessoa, eles têm verba para poder fazer isso, para poder bancar a criança. Eles fizeram até a tradução de um relatório que eu trouxe do Brasil. Eles fizeram a tradução, eu não precisei pagar, eu levei e eles têm verba para isso, na escola. Então, assim, a escola é extremamente envolvida. E isso é uma das coisas que eu vejo de diferente. Eles aqui, eu vejo que eles querem formar cidadão e não formar apenas um aluno para poder fazer prova, um aluno, entendeu? Não querem só dar conteúdo, não é uma coisa conteudista, é uma coisa de formar cidadão. Então, assim, tem aula da Melissa que é para fazer debate de argumentos, entendeu? Então, assim, e de forma que as instruções eram assim, você não pode colocar o argumento do outro para baixo, você tem que
Fala assim, olha, bom ponto de vista. Então, assim, tudo para poder formar um bom cidadão. E é isso que eu vejo muito de diferente das escolas canadenses para as escolas brasileiras, certo? Então, vamos lá. Daycares, né? Então, assim, já falei um pouco dos daycares, como é que funciona, como é que é. Então, uma das coisas que eu acho um ponto positivo para daycare, de family daycare, é que são grupos pequenos, né? Então, são grupos pequenos, mas, assim, não é aquela coisa que é estruturada, né? Eu acho que qualquer daycare, eles têm espaço para a criança dormir, mas, assim, é mais barato que uma instituição, então a gente que vem com a graninha mais apertada é isso. Mas aquela coisa, as instituições eu acho que eles têm um pouco mais de estrutura, né, para poder dar para criança, para poder né, trabalhar com letra. Então, tem uns daycares que eles são até daycares e preschool. Então, vão ser creche e eles têm um programa meio que de pré-escola para poder a criança já meio que entrar em contato com as letras, com os números, com essas coisas nesse formato, assim, certo? Mas não é nada como é a pré-escola no Brasil, eu acredito. Mas eu não posso dizer ao certo porque meus filhos não frequentaram, nenhum dos dois, então assim, eu não posso dizer ao certo, certo? Então é isso. Então, assim, existem algumas instituições que eu conheço, que eu fiz a pesquisa e tudo. Uma é Little All Academy, Little Dancing All, e Adventure Junction. São os três, assim, que eu conheço, certo? E a gente tem aqui também After School Care, que são para as crianças que vão para a escola, mas que os pais precisam trabalhar e que não conseguem buscar as crianças às 2:30 da tarde, quer queira ou quer não, ser no meio do dia, né? Então, assim, a não ser que você consiga um trabalho só de meio período, para só trabalhar no período da manhã, você consegue fazer dessa forma. Você consegue ir buscar o seu filho na escola e ficar com ele em casa. Mas é bem difícil, porque normalmente o emprego que a gente consegue quando a gente chega aqui são empregos mais básicos, porque a gente não tem uma referência. Então, são empregos em mercado, em restaurante, alguma coisa assim, uma padaria. Então, são empregos mais básicos, recepção. Então, assim, os horários vão flutuar. Então, eles não são horários... Raramente você vai conseguir um trabalho com horário fixo. Então, foi o que aconteceu comigo. Meu horário flutua. Então, ele muda semanalmente, meu horário muda. E não é aquela coisa fixa. Eu vou trabalhar 20 horas, vou trabalhar 25 horas, vou trabalhar 30 horas. Entendeu? Então, assim, não dá muito para contar com isso. Então, assim, um dos programas de After School Care, tem o maior é o Okanagan Boys and Girls Club, Thrive, tem o Adventure Junction, que é o mesmo que tem de daycare, eles fazem também After School Care e fica na frente. A maioria dos do Boys and Girls funcionam na escola, na própria escola, certo? E também tem um Clubhouse. Então, existem outros, mas esses, assim, são os principais e os maiores. E são extremamente difíceis de conseguir vaga. Então, é uma coisa que tem que já... Se você vem para setembro, você já tem que começar a tentar entrar em contato antes. O problema é que a gente nunca sabe onde é que a gente vai morar. Então, assim, é tudo bem mais difícil. E mais difícil depois de conseguir vaga. Então, isso tem essas dificuldades. Mas o GRASP, que era o que os meninos iam, que é Glamour Recreation After School Program, custa $215 por criança para todos os dias. Então, você ainda pode colocar só para 2 dias ou para 3 dias. E eles fornecem um lanche. Então, a gente tem que mandar lanche para o período da tarde. Então, eles fornecem um lanchinho e as crianças podem ficar lá até 6 horas da tarde. Então, a gente tem que buscar até antes das 6. Alguns programas é até 5:30. Então, assim, tem umas coisas nesse quesito assim. E tem, eu acho que 2 programas de artes marciais, que eles buscam as crianças na escola, e aí a criança faz atividade física, eles fazem a aula de martial arts e fazem, tipo, um horário para a criança poder brincar, para a criança fazer atividade da escola, se tiver atividade da escola, porque eu acho que as escolas particulares têm dever de casa, mas as escolas públicas não. Então, assim, eu não posso falar sobre as escolas particulares, mas eu acredito que algumas escolas particulares tenham mais dever de casa, coisas mais assim, que as escolas públicas não têm. Certo? Então, é isso sobre escolas. Vamos lá. E agora, sobre
a parte médica sobre você ter, né, acesso à saúde aqui. Então, aqui, logo que a gente chegou, a gente ficou 1 ano e meio sem ter médico da família. Aqui tem um médico da família, que é um médico geral, né? E é ele quem atende a sua família. Você, seus filhos, todo mundo. Então, ele vai atender desde criança até a parte de geriatria. Ele atende tudo. Então, assim, mulher precisa fazer Papa Nicolau, quem faz é o médico da família. Precisa fazer exame de mama, né? Toque, é o médico da família. Precisa cair um cisco no olho, precisa não sei o quê, é o médico da família. Então, tudo é o médico da família. Então, assim, você vai no médico da família. Se você não tem médico da família, você vai no walk-in. E mesmo se você tem médico da família, mas é uma emergência, mas não é emergência de ir para o hospital, né? Você vai, então assim, seu filho acordou encatarrado, você não vai levar seu filho para o hospital, você vai levar seu filho para o walk-in clinic. Então, é uma clínica que tem, tipo assim, portas abertas e você vai lá para poder ser consultado por um médico. Então, você vai no walk-in clinic, certo? Então, assim, e isso até é para quem tem médico da família, mas quem tem médico da família, às vezes consegue ligar e falar assim, olha, meu filho tá assim, eu precisava que o médico visse ele. E aí, às vezes, ele tem disponibilidade no dia, tem vezes que não. Então, se você precisar que veja naquele dia e o médico não tem disponibilidade, você leva no walk-in, certo? Então, assim, e vai ser médico geral que vai atender. Se ele achar que é uma coisa que precisa, ele vai encaminhar para o hospital. Mas se não for grave, ele vai atender, ele vai passar o pedido de raio-x, ou pedido de exame, o que seja lá o que precisa fazer, ele vai fazer. E alguma coisa que ele possa fazer de imediato, ele faz. Então, por exemplo, teve uma vez que minha filha caiu um negócio no olho dela, que estava doendo, estava meio que inchado e precisava ser avaliado. Eu levei no walk-in clinic, ele avaliou, ele abriu, ele viu a pupila, viu tudo, e falou assim, olha, não tem nada. Que a gente achava que pudesse ter arranhado, enfim. Mas não deu nada. Então, assim, emergência aqui é tipo, caiu, quebrou, teve um corte. Então, assim, ou tá passando muito mal, assim, que tá desidratando alguma coisa que você precisa ir pro médico para poder se reidratar, no walk-in eles não vão fazer, eles não vão colocar soro em você no walk-in. Então, isso é para ir pro médico. Isso é para ir para emergência. Emergência aqui, a gente tem essa concepção no Brasil de que você pode meio que ser diagnosticado na emergência. Aqui não, eles não diagnosticam, a não ser que seja alguma coisa que tenha um red flag, que eles chamam, que é a bandeira vermelha, para alguma coisa que seja mais séria. Aí eles vão tentar, agora, né, assim, diagnosticar e chegar ao que está causando aquilo ali. Agora, se não tem isso, eles não vão diagnosticar, eles vão tratar a sua dor e vão mandar você embora para casa e você vai se consultar com o seu médico da família ou no walk-in, que eles vão te encaminhar para um especialista ou alguma coisa do tipo para poder investigar o que aquilo ali está causando, certo? Então, a gente tem essa diferença do que é, como que funciona a saúde no Canadá e como que funciona a saúde no Brasil. Então, assim, emergência, meu filho mesmo teve uma vez, e isso, assim, é fantástico. Meu filho caiu, tava no trepa-trepa, aquele trepa-trepa, e caiu, quebrou o braço. Me ligaram da escola, eu tava na escola, me ligaram da escola. Quando eu chego lá, já tava com a ambulância, porque eles não me falaram que o menino tinha caído, que tinha quebrado o braço, né? Então, eles só falaram assim, olha, seu filho caiu e tá com dor aqui, será que você poderia vir? Eu, tá. Só que como ele cai, né? Sempre. Então, assim, eu não me preocupei em chegar lá com tanta rapidez. Então, e eu tava no trabalho. Então, eu tive que pedir licença no trabalho para poder ir buscar ele na escola. Enfim, quando eu cheguei lá, tinha uma ambulância na porta da escola. Meu filho aos prantos. E eles, assim, tinham amarrado e tudo. E estavam saindo com ele da escola. E aí perguntaram se eu queria levar ele ou se ele iria na ambulância. De imediato eu pensei assim, vai na ambulância, porque quando chega na ambulância é prioridade. Se eu chegasse com ele no meu carro, ele não ia ser prioridade, ele ia ter que enfrentar a fila. Então, assim, mandei pela ambulância, né? E eu perguntei pra ele, você quer que eu vá com você ou eu posso ir no carro atrás? Aí ele, não, pode ir no carro atrás. Então, assim, ele já estava seguro, deram um ursinho de pelúcia pra ele, que até hoje é um encanto dele, ele dorme com esse ursinho. Chegou lá, logo em seguida eu cheguei,
vim atrás da ambulância e tudo. A ambulância nem ligou a sirene, porque não era emergência assim, né? Mas assim, foi transportado pela ambulância, até porque para poder imobilizar melhor o braço dele. Quando eu cheguei lá, e o médico mesmo falou assim, o paramédico, ele até falou assim, nossa, eu acho que foi só uma luxação. E eu olhei, eu falei assim, né? Eu como fiz, eu olhei e falei assim, tá com cara de que foi luxação, porque parece que o osso aqui do braço tinha saído pra cima do osso do antebraço. Então, eu achava que tinha só deslocado e reposicionado em cima. Na hora que eu entro com este menino pra fazer o raio-x, que eu olho, eu falo assim, na hora, precisa de cirurgia. Eu olhei o raio-x e falei assim, precisa de cirurgia. E assim, ele deve ter caído do monkey bars por volta de 11 horas da manhã. 10 horas da manhã do dia seguinte, a gente estava saindo do hospital. Cirurgia feita, tudo feito. Então, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim, demos sorte porque tinha sala no centro cirúrgico disponível. Então, assim, precisa dessas coisas estarem todas acontecendo. Se não tiver sala de centro cirúrgico, tem que esperar a sala de centro cirúrgico. Mas, assim, graças a Deus, aconteceu tudo muito rápido. Foi tudo muito tranquilo. Ponto negativo só. Eles só trazem lanche, só dão alimentação para quem está hospitalizado. O acompanhante, não. Você tem que trazer comida, você tem que comprar comida. E eles não têm essa coisa de você, de não poder entrar com a comida, porque no Brasil não pode entrar com comida no hospital, né? Porque você pode passar a comida para o paciente pode acabar tendo alergia, ou você pode ter uma contaminação cruzada por conta da alimentação. Aqui não existe isso, tá? Então, você pode levar sua comidinha de casa. Na verdade, foi até umas amigas do Bruno da universidade que passaram lá e entregaram uma sopa, um negócio para eu poder comer. Então, assim, super queridas. Então, porque elas sabem que é assim que funciona aqui, né? E no Brasil não é assim. Então, assim, a gente teve isso em que a gente pôde ver como que o sistema de saúde funciona aqui. E, assim, tudo de primeiro mundo. O quarto era um quarto que era para ser dividido, né, da enfermaria, mas a gente acabou ficando no quarto sozinho. Teve um momento que alguém chegou que era só para poder recuperar de alguma coisa que tinha, alguma medicação que tinha tomado, alguma coisa assim, mas assim, não ficaram nem 2 horas e saíram. Mas foi super tranquilo. Então, assim, super bem atendido. Coisa assim, de outro mundo mesmo. E para ser hospital público, certo? Na hora que a gente saiu, eu não fiz nada, não assinei nada, não paguei nada. A única coisa que chegou, eu acho que um mês depois, sei lá, foi uma conta para poder pagar a ambulância. Foi $80 para poder pagar o custo da ambulância de levar. Mas que isso depois você também pode colocar no imposto de renda para poder ser ressarcido. Ou até se você tiver plano de saúde, você pode colocar no plano de saúde que eles te ressarcem, que foi o que aconteceu. Né? Então, assim, aqui você tem um Extended Health. O Leandro deve passar por isso daí, mas é assim que funciona. Então, assim, nosso médico da família, como que a gente foi conseguir nosso médico da família? Uma clínica que estava abrindo. Então, assim, não é fácil de conseguir médico da família. Muitos canadenses não têm médico da família porque não é fácil de conseguir. E mesmo assim, uma hora que você consegue o médico da família, você fica com esse médico da família. Então, às vezes, ele não é dos melhores médicos, mas você tem que ficar com esse médico da família. Então, eu acho que isso que acontece, que muitas pessoas não querem ter um determinado médico da família, que é para não ter essa restrição. Mas a gente deu muita sorte, porque o nosso é top. Ele é também estrangeiro, ele veio da África do Sul. E ele então, tenta assim, adaptar a forma como é o sistema canadense com as minhas expectativas. Então, isso assim, eu falo que eu dei muita, muita, muita sorte de ter conseguido esse nosso médico da família. Mas é isso. Então, assim, voltando um pouquinho. Então, essa questão daqui, como que funciona o sistema de saúde, então, ele é muito bom, ele é muito rápido para emergências. Então, o Léo caiu. Agora, ele está esperando uma consulta para um pediatra especialista e não consegue. É mais de 1 ano de espera para poder conseguir a primeira consulta. Depois que tem a primeira consulta, é mais rápido e mais fácil de conseguir as seguintes. Mas a primeira consulta é sempre a mais difícil. Então, assim, para a questão eletiva, cirurgia eletiva, o Bruno está com um problema no pulso, que precisa operar. Ele está há mais de 6 meses na fila para poder esperar a cirurgia. Então, assim,
Questão, cirurgia eletiva, consulta eletiva, não é rápido. Agora, se tem alguma condição que precisa, né, assim, precisa esclarecer um câncer, alguma coisa assim, as consultas são bem mais rápidas, tá? Porque aí já é uma coisa de mais emergência, então eles colocam no prontuário que é uma emergência, porque o médico, ele faz um encaminhamento, então é mais ou menos como funciona o SUS, certo? Então, assim, você tem que pensar que você tá vindo pra cá e você vai fazer parte do SUS. Só que aqui ele é mais assim, você tem mais qualidade. Então, assim, não falta instrumento, não falta capote, não vai faltar energia, não, entendeu? Então, essas coisas não acontecem como acontecem no Brasil, em que eu já vi no Brasil, tendo que cancelar cirurgia, porque eu trabalhava no hospital público no Brasil, e eu já vi tendo que cancelar porque não tinha capote limpo para poder fazer cirurgia. Ou porque o ar-condicionado não estava funcionando no centro cirúrgico. Isso são coisas que são absurdas e que isso não acontece aqui. Mas vocês têm que pensar, né, quem tá vindo tem que pensar que tá vindo para cá e que vai ser mais ou menos um SUS. Você vai fazer parte do SUS. Só que é um SUS que funciona mais assim, né? Porque tem isso. Só que deixa muito a desejar as pessoas que estão vindo do Brasil e que têm plano de saúde no Brasil. Porque a gente faz consulta com os especialistas, a gente faz exames com muito mais facilidade, coisas que aqui não. Então, aqui, para eles fazerem pedido de exame de sangue, não é fácil. Você tem que ter alguma coisa que justifique. Tudo aqui é medicina baseada em evidência. Então, tem que ser tudo justificado, tudo com protocolo, que não é a mesma coisa como é no Brasil. Então, é isso, pessoal. Para vocês que ficaram aqui ouvindo eu falar por sei lá quanto tempo até agora. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Estou aqui à disposição. É só mandar mensagem. Pode falar com o Leandro, que ele manda mensagem, ou pode pegar o meu contato direto com ele, tá bom? E pode mandar mensagem pelo Instagram, tá bom? Beijo grande!